Oi pessoal, tudo bem? Eu estou com o William Peter aqui da AI Pathology, uma startup super interessante que faz aí diagnóstico na área de saúde, mas ele vai explicar como tudo isso funciona. William, obrigado aí pelo seu tempo, prazer falar contigo. Qual que é a ideia central da AI Pathology, se você fosse explicar de forma muito sucinta para quem não entende ou nunca ouviu falar da sua empresa? Então, a gente faz triagem de lesão potencialmente maligna de pele utilizando foto de smartphone. A gente criou uma base de inteligência artificial feita no Brasil. Obviamente, então, tem a maior diversidade de tons de pele do mundo, é um do maior diferencial que a gente tem. Sendo a única hoje que tem realmente todo esse tipo de variabilidade. Então a gente entra pioneira, não só aqui no Brasil, mas no mundo, relacionado à triagem e focado principalmente em lesões de pele. Nossa, muito legal. E de onde que veio essa ideia? Por que o câncer e por que começar no câncer de pele? Então, meu pai faleceu de câncer e eu tinha 16 anos. A gente encontrou o câncer dele com uma pinta. Então iniciou, principalmente, vai fazer 10 anos já que eu estudo oncologia. Logo depois que ele faleceu, eu fui para a área de pesquisa envolvendo isso. E desde então, no meu último ano de doutorado, conheci meu sócio e hoje a gente criou aí, desde o começo, o foco sempre foi a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta dentro do sistema. E a gente conseguiu hoje com a Nevo, que é o nosso algoritmo de câncer de pele, realmente fazer isso. Já estamos no final dos processos regulatórios da Anvisa, mas já vamos começar a comercializar, já tem muitas pessoas interessadas. Nossa, super interessante vocês aí, né, pessoal? Ele é dentista, fez odontologia na formação, ele não é médico de formação, mas foi pesquisar isso por uma questão familiar e chegou numa solução dessa. Tem quantos anos, mais ou menos, que você chegou nesse modelo aí quase final que você já atua aqui? A IA está indo para a versão 3 já, então hoje está com 90 mil imagens, mas vai fazer 1 ano e meio que a gente começou. Tanto eu quanto ele somos pesquisadores da área da saúde, ninguém tinha um enfoque administrativo. Então a gente começou realmente a criar uma startup do zero para conseguir alavancar e conseguir realmente fazer uma estrutura para a gente poder comercializar. Então a gente foi aprendendo, inclusive ainda estamos aprendendo todo esse processo, mas hoje a gente tem pelo menos uma empresa muito bem estruturada, com C-levels excelentes trabalhando junto com a gente. Então realmente tentando despontar nesses anos. Nossa, muito bom. E me fala uma coisa, que tipo de métrica você pode compartilhar com a gente? Qual que é o grau de acerto hoje da solução que você tem? Hoje a IA, a Nevo, tem 93% de acurácia. Falei, a gente está fazendo treinamento para 90 mil imagens. Hoje já é considerado uma enorme IA no sentido porque quando a gente fala sobre inteligência artificial, uma das coisas mais importantes é sobre variabilidade. Ou seja, é como se fosse uma pessoa trabalhando com várias questões. Então, quanto mais experiência ela tem, mais ela vai conseguir atuar de uma maneira efetiva. Igual como se fosse um médico. Então, quanto mais casos ele tenha contato, quanto mais casos ele consiga ver, melhor ele vai conseguir fazer um diagnóstico. Aí acontece da mesma maneira, então por isso, quanto mais casos a gente consegue demonstrar com maior variabilidade possível, melhor ela vai ser assertivamente em ambiente real. Então hoje com 93% é uma das melhores porcentagens que a gente tem parceria com diversos Big Techs, então as 3 principais são a Oracle, a Nvidia e o Google. Então a partir da parceria que a gente tem com eles, a gente consegue desenvolver cada vez mais a IA e consegue realmente ter hoje uma permeabilidade de mercado muito grande. A base da sua IA Gemini é Google? Não? A gente criou a IA do zero. Você tem Todo o algoritmo é nosso. Todo o algoritmo aqui. Isso. Você usa LLM ou SLM? Não, é uma CNN. CNN? Tudo diferente, vocês estão vendo, né? Eu vou fazendo pergunta, cada hora surge uma coisa nova. É uma CNN, é uma Convolutional Neural Network. É um modelo de IA já muito bem estabelecido, principalmente para análise de imagem. Então é muito legal porque a gente vê a probabilidade dos pixels aparecerem. Então ele analisa pixel a pixel de uma imagem que eu falo, beleza, isso daqui é um melanoma, isso é um câncer. Ele analisa aquilo, cria um padrão e esse vai ser o padrão comparativo de uma imagem nova que eu vou colocar. Então ele viu, o pessoal perguntar, mas ele usa o ABCD do câncer de pele? Ele falou, não, a máquina em si não vê imagem. O que ela vê, na verdade, são pixels sobrepostos. Então, por isso que a gente trabalha com a RGB, então são 3 camadas, e cada uma dessas camadas é um número. Então, cada pixel, na verdade, é traduzido a um número para a máquina. Então, a gente vê, na verdade, uma equação daquilo ali. Essa equação, que é o algoritmo, ele é comparado com uma nova imagem que está sendo entrada. E, a partir disso, eu consigo falar a probabilidade de ser câncer ou não ser câncer. E daí no dia a dia, como que é a ideia da aplicação disso? É um consultório, o médico tira uma foto e vai para lá, ou a própria pessoa tira e envia para o médico? O que vocês têm em mente? A gente sempre pluga no lugar onde eu tenha médicos. Então, me imagina, porque a gente não é B2C, né, que todo mundo fala. Cara, se eu viro para você e falo, olha,
você tem uma lesão potencialmente maligna. E aí? Gera um desespero. Já. Não só gera desespero, mas eu não tenho uma efetividade sobre o tratamento. Então, o nosso maior foco, principalmente, é plugar em lugares onde eu tenha já médicos, para eu poder adiantar o seu atendimento. Ok. Então, por exemplo, a gente está plugando dentro de uma indústria onde eu tenho mais de 30 mil funcionários e eu tenho um ambulatório interno deles, então eu faço a triagem, os próprios pacientes tiram as fotos, só que não apresenta nenhum resultado para eles. As imagens simplesmente dão um pop-up falando, olha, essas imagens vão ser analisadas e vamos entrar em contato marcando a sua consulta. E semanalmente eu mando um relatório para esse ambulatório marcando as consultas. Então a gente consegue principalmente ser uma ferramenta na mão de um sistema. Então a gente, por exemplo, desenhou, por eu vir de faculdade pública, a gente tem que fazer o curso obrigatório dentro do SUS. E lá, por exemplo, a gente viu que a Nevo tem um impacto muito grande dentro de uma OBS. O médico da família consegue tirar uma foto antes de entrar na fila. A gente está em contato com o pessoal de Brasília. Lá eles têm um número de quase 2.000 pessoas na fila, pelo menos ano passado, aguardando a primeira consulta. Então, se eu tenho um câncer, um melanoma no meio dessas pessoas, a chance dessa pessoa ir a óbito antes da primeira consulta é muito grande. Então, o que a gente entende? Uma vez que eu tenho uma ferramenta de triagem eficiente, eu realmente consigo dar um melhor andamento para aquele paciente. Entendi. E a sua ideia em termos de modelo de negócio, você deu um exemplo agora da aplicação dentro da empresa, que tem ali um consultório e tal, 30 mil funcionários, mas a sua ideia é ir para hospitais, ir para governo? Isso foi inicial. Isso foi uma principalmente a saúde ocupacional foi um plus que a gente entendeu, principalmente com um contato que a gente não esperava. Então a gente viu principalmente que a gente tinha uma entrega boa, uma entrega de valor extremamente clara, que principalmente para funcionários que trabalham no sol é um risco de saúde ocupacional. Então a gente entra principalmente, não só aí entra na parte hospitalar propriamente dita, então colocar isso na ferramenta na mão de um enfermeiro, um médico generalista, um médico sem ser o dermato, então que a gente fala que é um encaminhamento eficiente. Então eu consigo realmente criar fluxos onde eu consiga atuar exatamente onde é o maior problema do Brasil, que é câncer de pele. O maior número que a gente tem. Né, um câncer mais presente. Entre outros problemas de saúde que a gente tem para resolver. Totalmente. Mas super legal, gosto muito de conversar com startups que tenham soluções para o mundo de saúde, porque é um grande desafio de sociedade como um todo, globalmente falando. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso, obrigado pela entrevista. Obrigado. A gente se vê, pessoal. Até a próxima. Tchau.